Para, tá bom, chega. A companhia surgiu de uma necessidade artística, né? Da criação de um projeto artístico e do desenvolvimento desse projeto artístico. E é por isso que a gente está, de certo modo, né, juntos até hoje, né? E o meu interesse era coletivizar a criação do trabalho, né? E uma coisa que a gente tinha interesse, da onde vem até o nome Teatro Autônomo, é a ideia de uma criação da cena que possuísse autonomia. Não autonomia do ponto de vista de especificidade, não era isso, mas de autonomia no sentido de que o meio com o qual a gente estava lidando, que era a cena, ele já era narrativo. Esse meio que era a cena e a narração, elas tinham que estar totalmente imbricadas, né? Elas tinham que estar totalmente interpenetradas, elas não podiam ser coisas paralelas. Mas por que você acha que ele tá mal? Até 2002 a gente criava um teatro bastante teatral, uma teatralidade bastante exacerbada, né? Foi até o espetáculo A Noite de Todas as Ceias. E a partir daí, quando a gente teve uma pausa de mais ou menos 4 anos de criação, talvez, quando a gente retomou com a ideia de buscar um outro tipo de teatralidade. A gente estava querendo que o nosso diálogo entre cena e vida, ele fosse tão sutil, né, e tão afetuoso, que os limites entre cena e vida, eles quase deixassem de existir, né? E isso começou a partir de uma coisa que não tem nome, que se perdeu. E aí, a partir daí, nós fizemos depois o Deve Haver Algum Sentido em Mim Que Basta. Tudo no título grande. E agora, Nada é Mais Uma Coisa Só. E esse último mais recente, No de Mim Mesmo. Você consegue? É só, por favor. Durante a primeira fase também do trabalho de criação da companhia, existia a ideia da qual eu partia, que era o espetáculo era um único organismo. Eu pensava no espetáculo como um único organismo e como organismo que tinha várias pulsões, né? E aí cada personagem, na verdade... Os atravessamentos são muito importantes. Então, ela é muito plena de atravessamentos de várias naturezas. Então, hoje, um personagem, ele já é atravessado por essência, não é? Por definição. Os personagens são cheios de pulsações, as mais distintas, né? Cada mínimo personagem que a gente constrói hoje é uma vastidão, é um universo. Diferentemente, né, dessa primeira fase em que cada um trabalhava em cima de um conflito. Hoje, cada um é uma enormidade de conflitos. Conflitos conscientes e conflitos inconscientes. Com relação à poética do espaço, ela mantém ainda alguma ligação, né? Desde aquele início, desde 89, o espaço sempre foi para a gente um espaço poético, um espaço de estimulação poética do espectador. A experiência do espectador passa pela imersão, né, pelo espaço. Ele não está mais se ligando com uma certa distância, não existe a distância entre o espaço e ele está imerso ali. E essa imersão, ela é significativa, ela contém
proposições de sentido. Eu acho que a teatralidade que existia em relação ao espaço, ela, de certo modo, ela se mantém, não é? Só que a gente agora tenta fazer com que esse espaço seja uma experiência também para o espectador, né? Uma coisa que não tem nome, o espaço era um corredor de 11 metros por 2 com um gramado, um capim. E esse espaço ele era muito mais suscitado pelo cheiro do que pela fisicalidade. Já quando a gente fez o Deve Haver Algum Sentido em Mim Que Basta, a gente pensou o seguinte, um espaço em que a luz aconteça, né? E ele seja indexado por tempos, que ele tenha algum tipo de índice de tempos, porque a gente trabalhava com 3 tempos distintos no Deve Haver, né? A gente tinha a década de 20, depois a gente tinha a década de 60 e depois os tempos atuais. E a gente queria algum tipo de índice, e o índice também veio pela cor. Cada época a gente trabalhava com uma cor distinta. Você gosta das minhas torradas? Eu gosto. De mim, você gosta de mim? Uma outra vontade nossa é que esse espaço se modificasse à medida que a narrativa fosse se dando. Ou seja, que esse palco, né, ele também fosse um protagonista, ele também fosse um personagem que vai se modificando à medida que aquela narrativa vai acontecendo. Ele tanto interage com os personagens, né? Ele tanto modifica os personagens, quanto ele se modifica à medida que ele vai modificando, né, os outros, né? E por isso que ele era um espaço que se dilatava e se contraía, não é? O trabalho seguinte, o E Agora, Nada é Mais Uma Coisa Só, já levantava algumas questões que tem aqui no Nude Me Mesmo com relação ao espaço, que é a ideia do registro, né? Do registro e do resíduo. A gente permitia, era um espaço aberto em que você podia assistir, você espectador, podia se relacionar com a cena diretamente, você podia ouvir uma cena que estava acontecendo, você podia assistir por um monitor, em cada sala tinha uma câmera ali, e aí o espectador também podia assistir o espetáculo através disso, ou pelo resíduo da cena que tinha acontecido. O que marca mais esse trabalho, do ponto de vista espacial, é o que resta, o rastro que vai ficando, né, dessa experiência coletiva também com o espectador, que vai se construindo ao longo dessas quase 4 horas, né? Ou seja, o registro de uma imagem que já foi feita, já foi presente, que ela, de certo modo, se presentifique ali também, nesse momento da apresentação. Mas ela se presentifica também como memória. Ela não se presentifica mais como espaço totalmente atual. Ou seja, existe um diálogo nesse trabalho bastante forte entre o presente e a memória. Você escreveria esse bilhete de novo para mim? Esse bilhete? A utilização desses novos meios, na verdade, ela está muito relacionada com o fato de que a cena não pode, a princípio, né? Pode por escolha, mas a princípio ela também deve se abrir para os meios através dos quais o homem hoje se expressa e que o expressam também. Quando a gente coloca iPod, monitor, gravador, telão, ventilador, rádio, tudo, de certo modo, está relacionado com esse homem, com os meios, né, pelos quais o homem hoje se exprime, né, se expressa, se manifesta, né? Desde do Deve Haver Algum Sentido em Mim Que Basta, a gente trabalha com a presença real do espectador, o espectador alterando o nosso evento. No E Agora, Nada é Mais Uma Coisa Só, era totalmente isso acontecia, e agora a gente também não só permite o atravessamento, como, de certo modo, a gente tenta provocar esses atravessamentos na medida em que a gente
pergunta aos espectadores opiniões, histórias, né, que eles possam contar para a gente e fazer parte, né? A gente se apropria também dessas histórias para criar nossa dramaturgia, né, o que a gente poderia chamar de dramaturgia. Né? Eu disse. Sim, eu... Desde o início, para mim, o que a gente ia construir, o meu intuito, era a construção de um espaço afetivo. Um espaço entre o espectador e a cena, e que ele fosse simplesmente um espaço de um lugar para que o afeto pudesse acontecer, independente do que acontecesse, independente da cena. Todas as histórias que a gente conta aqui são histórias muito banais e muito corriqueiras e muito frequentadoras da vida de qualquer um. O que está interessando, no fundo, é que a partir dessa história, a partir dessas histórias, são inúmeras que acontecem, desde a década de 40, né, até os dias de hoje, o que importa mesmo é a possibilidade da gente experienciar o afeto entre pessoas desconhecidas. Você ficou vermelho na bochecha? Ficou vermelho. Um dos balizamentos que aconteceram desde 2002, com relação, sobretudo, ao trabalho do ator dentro da companhia, vem uma perspectiva um pouco, acho que, diferenciada. A gente encara construídas, né, que são construídas durante o período de ensaio. E o que a gente pensa com relação ao ator é que ele tem que estar disponível. O que a gente cria durante o período de ensaio é um espaço de disponibilidade para o evento, que significa total atualização do evento, né? Que aquele material não seja um material pronto que ele só repete ou reproduz. Não, é um material com o qual ele vai ter que lidar diariamente. E isso faz com que o ator ganhe uma outra perspectiva de apropriação do material, de apropriação criativa, de autonomia também, no bom sentido da palavra autonomia, né? De autonomia com relação a esse evento. Né? A cena que a gente faz, ela está muito mais ligada a um fenômeno do que a uma representação do drama, ou uma revivificação do drama. A gente não está interessado em refazer um drama, a gente está interessado em construir um fenômeno junto com esses espectadores. O grupo, ele surgiu, o Teatro Vertigem, ele surgiu não como, digamos, um grupo de teatro, mas ele surgiu como um grupo de estudos, né? E a ideia que movimentou o grupo nesse início era a realização de um estudo teórico-prático sobre a questão do movimento, né, do ator, só que tendo como base a mecânica clássica do Galileu e do Newton. Havia uma pesquisa prática em torno de princípios da física e eu fui convidado para coordenar uma pesquisa teórica. A minha função era ser dramaturgista do grupo, aquela pessoa que ajuda na organização do roteiro, mas ajuda também numa espécie de crítica interna e na organização dos estudos. E eu tracei um plano de estudar mitologias, temas mitológicos, míticos, ligados ao tema do paraíso, a ideia de uma unidade original perdida que tem em muitas religiões, e de ver como isso podia ser usado pela equipe de trabalho. Então, o projeto do Paraíso Perdido nasceu dessa junção estranha, mas se mostrou produtiva, entre uma pesquisa sobre física de um lado e outra sobre mitos da origem de outro. Quando eu coloquei para as pessoas, eu falei, olha que engraçado, a gente está falando de uma perda da dimensão sagrada, de um afastamento do homem dessa dimensão sagrada. Por que a gente não faz um jogo, uma brincadeira oposta com os espectadores? Ou seja, a gente leva os espectadores a um lugar sagrado. E o espetáculo, digamos, aconteceria neste lugar sagrado. Eu lembro que a gente fazia seminários teóricos, assim, e desses seminários, às vezes teóricos, mas também várias vezes práticos, foi surgindo um conjunto de imagens e cenas
num longo processo de ensaio, um processo de várias fases, um processo crítico. Às vezes é comum acontecer em teatro. E a gente aí começou a procurar algum espaço sagrado na cidade de São Paulo, assim, né? E fomos a todas as religiões, templo budista, igreja protestante, mesquita, apresentando essa ideia de fazer um trabalho dentro de um templo, né, religioso e tal. Quando a criança chora, ela ganha ou perde o mundo? Depois de meses de ensaio, a gente tinha 2 tipos de dramaturgia que os atores criaram. Uma mais dialogada, mais realista, mais baseada em personagens interagindo, ou seja, mais dramática. E outra, mais lírica, mais expressiva, mais romântica. Eu, pessoalmente, gostava mais da mais relacional, onde tinha personagens um pouco mais realistas. Mas eu estava percebendo que a lírica ia funcionar melhor na igreja, porque ela ia potencializar o espaço. Ela criava uma tensão com o espaço. Para nossa surpresa, quando a gente foi conversar com o Dom Paulo Evaristo Arnes, que era, né, quem estava à frente da Cúria Metropolitana aqui em São Paulo, era o arcebispo aqui da cidade, quando a gente apresentou o projeto para ele, ele ficou absolutamente alucinado com o projeto, né? Fugiu de toda a formalidade que geral são esses encontros, ele começou a contar da época em que ele era estudante na França e que ele viu um espetáculo numa catedral lá na França que marcou profundamente ele. Ele falou, não, a ideia é super bacana e a única coisa é que eu não posso obrigar um pároco a receber vocês. Eu posso dar uma carta dizendo que a Cúria, eu, Dom Paulo, a gente acha o projeto bacana, só que aí vocês vão ter que ir, né, igreja por igreja, pároco por pároco, para ver qual pároco compra esta ideia. O obstáculo aí era convencer um pároco, um padre, a aceitar o espetáculo ali dentro e tal. E a gente já estava quase desistindo da ideia, porque a gente visitou, acho, quase todas as igrejas aqui da cidade de São Paulo, ninguém queria saber. Até que a gente encontrou o Paulo Gotze, o padre Paulo Gotze, da Igreja Santa Ifigênia, que também gosta da área cultural, assim, frequenta teatro, né? Quando a gente chegou com essa proposta com ele, ele assim, achou a ideia bárbara, né? Comprou a ideia. E aí eu acho que acontece uma coisa que para a gente foi uma virada importante nessa relação com o espaço, que é esse momento da estreia do Paraíso Perdido. Porque, conversando com o Padre Paulo, a gente falou, Padre Paulo, eu acho que o senhor pode ter algum problema aqui. Paraíso é um espetáculo muito lírico, assim, né? Poético e tal. Ele já tinha visto o trabalho e falou, olha, acho que não vai ter problema nenhum. À beira da estreia do espetáculo, acho que 4 dias antes, né, quando saíram as primeiras divulgações que o espetáculo ia acontecer, a igreja começa a receber uma série de telefonemas de pessoas contrárias à realização do espetáculo ali dentro, né? Isso foi uma surpresa para ele, foi uma surpresa para nós. Teve um grupo de, acho um grupo de carismáticos, assim, mais aguerridos. A gente teve uma reunião com ele, explicamos o que era o trabalho, não tinha nada ofensivo, não tinha nudismo, não tinha nada assim que pudesse, né? Mas, por exemplo, este grupo já nem quis terminar a conversa, porque eles foram lá para convencer a gente a não fazer o espetáculo. E eles, claro, não nos convenceram, nem convenceram o Padre Paulo, né? E a gente propôs o oposto, falou, vocês querem? A gente abre um ensaio para vocês, não tem menor problema e tal. Ao final da reunião, por exemplo, esse grupo disse, olha, a gente só vai vir ver o ensaio de vocês se o Espírito Santo se revelar para nós e disser que a gente tem que vir ver o espetáculo. Era engraçado que o espetáculo, hoje à distância, ele fez muito barulho pelo escândalo
de ocupar a igreja e pela reação dos crentes. Mas isso não era justo com a beleza. Ele tinha um outro lado, que ele podia ser reconhecido por uma qualidade plástica e uma qualidade de relação viva dos atores que tinha ali. Agora, parte do barulho é porque ele era um pouquinho profanador, sim, de fato, do espaço do templo, porque era um teatro entrando ali. No dia da estreia, apareceu um grupo, aí um grupo mais fanático mesmo, assim, né? Esse grupo chegou às 5 horas e não saiu mais, né? E aí eles queriam fechar as portas às 8 horas para a gente poder preparar o espaço para a apresentação. Esse grupo não saía, foi ficando. A gente foi conversar com eles, eles não queriam conversar, eles só cantavam e rezavam. Eles não falavam, cantavam e rezavam, não tinha conversa, né? E ficaram lá dentro, e com a cantoria e a reza não dava para fazer o espetáculo, né? E aí foi uma situação super tensa, super difícil, porque o público da estreia chegando, os atores vestidos, todo mundo maquiado, pronto, com figurino, para poder fazer o espetáculo. Né, para tudo que é lado, o medo de, sabe, a gente não vai ter estreia. O que foi muito bacana é que os convidados, a maior parte, resolveu comprar assim, a situação lá, e aí as pessoas ficaram dando um apoio para a gente, a maior parte das pessoas ficaram. Para nossa surpresa, quando foi 11h30 da noite, eles pegaram as coisinhas e foram embora, por conta do metrô. Então, o metrô não salvou, o horário do metrô não salvou, eles tinham que voltar para casa por conta do metrô. E aí, com isto, a gente arrumou o que precisava ter arrumado, e o espetáculo estreou 00h30. Hoje, à distância, eu sinto que aquilo tem algo de juvenil, de adolescente, que a gente já não era tanto, mas ainda era um pouco. Mas, ao mesmo tempo, tem a força juvenil, um frescor, um despudor, que é responsável por parte da beleza daquele espetáculo. O que aconteceu é que no segundo dia o grupo estava lá de novo, né? E aí no segundo dia teve, por conta de telegrama, telefonema, etc., os bispos reunidos em Itaici resolveram vetar o espetáculo. Aí foi todo o movimento que a gente teve que fazer com artistas, intelectuais, para todo mundo ligar para Itaici, onde os bispos do Brasil estavam reunidos. E aí conseguiu-se chegar no meio termo, que é um grupo de padres, freiras, teólogos e tal, iriam assistir uma apresentação especial do trabalho, para dizerem se sim ou se não, se o espetáculo podia continuar ou não sendo apresentado. Então, quase uma apresentação de censura, assim, né? Uma situação, enfim, quase Idade Média. No final... Não era algo agressivo, que, enfim, colocava em xeque os cânones da Igreja Católica, não tinha nada em relação a isto. E aí eles autorizaram a continuidade do trabalho. Tudo isso que aconteceu acabou trazendo para nós uma dimensão que até então acho que a gente não tinha isso muito claro, que é esse poder de interferência do teatro. O quanto o teatro pode interferir dentro da comunidade, dentro da cidade. E eu sinto que nos outros trabalhos do grupo, essa relação com a cidade, de ressignificar lugares públicos, né? Quer dizer, essa dimensão pública do teatro, essa dimensão do teatro dentro da cidade, em diálogo com a cidade, isso se tornou para nós digamos, um princípio de trabalho. Para mim, como
espectador do Paraíso, foi muito impressionante sentir a energia, como me contaminava naquele discurso que estava sendo desenvolvido pela obra, né, pelo texto, pelos atores, pelas imagens criadas. Lá, a espacialidade daquele templo me tirava até do lugar da igreja, me colocava no céu, me colocava no inferno. Era uma potência muito maior do que a cenografia do palco convencional me dava. Isso como público, no primeiro momento. E aí eu entrei nesse universo de me relacionar como artista, como performance, né? Eu lembro que a primeira relação mais forte foi o próprio porão da igreja. Eu lembro que tinha sido criado toda uma dramaticidade, uma relação corporal para aquele texto, com aquele texto, que quando a gente chega no hospital e entra no Humberto Primo, era quase como uma traição, assim, para nós atores, assim, era quase como se tudo aquilo que a gente tinha criado tinha perdido um pouco a referência. De onde vens? A indicativa que eu tinha por parte do Antônio Araújo é que não seria um palco italiano. Bom, como é que a gente vai trabalhar uma dramaturgia dentro de um espaço que é completamente aberto? Um espaço sem foco concentrador. Quer dizer, eu comecei a imaginar tudo isso. Um espaço com inúmeros focos, né? Um espaço aberto. Imediatamente me veio na cabeça que o foco seria o ator, necessariamente. O foco seria o ator e, fundamentalmente, seria o ator contando uma história. Lembro que, na época, para começar a desenvolver a dramaturgia, eu imaginei a coisa mais antiga do mundo, que era a luz de uma fogueira, e as pessoas contando história. A minha vida é um sopro, e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Por isso eu não calo a minha língua! Deixe-me! A poesia era um outro elemento que era importante, né? A poesia, ela tem uma força, ela tem uma eloquência muitíssimo grande. O texto poético é muito eloquente, né? E, juntamente com o épico, contar histórias e com texto poético, seria uma forma da dramaturgia ela recuperar um pouco daquilo que ela perde quando ela sai do espaço convencional, com uma relação com o público já estabilizada, com foco concentrador. No Jó, a gente ocupa aí um hospital abandonado ali próximo da Avenida Paulista, né? Num momento de um caos na área de saúde, em 95, quer dizer, você tinha fotos e mais fotos em jornais assim de corredores de hospitais abarrotados, gente sendo operado em corredor de hospital, né? Gente dando à luz em corredor. Era uma situação bastante crítica que a gente vivia aqui. O espetáculo dialogava com isso, né? Os períodos Primo, a gente fez um acordo com os funcionários que estavam sem receber, os funcionários do hospital, né, que estavam sem receber há vários meses, uma parte da bilheteria ia para toda semana, né? Era o momento mesmo da doença e da epidemia de uma forma arrasadora, né? Mas a gente não fez nenhum esforço, né? Quer dizer, toda a doença de Jó, que todo mundo viu claramente, quer dizer, foi mais uma sintonia, né? E foi essa uma grande discussão, né? E aí que entra essa discussão entre a fé e a descrença, porque era um momento de descrença muito grande.
Como é que as pessoas, por se relacionarem, por se amarem, né, elas são castigadas? Que fé é essa? Houve essa percepção de que aquele trabalho estava sintonizado com aquele momento, com as questões, com as inquietações daquele momento. Tanto no caso da igreja como no caso do hospital, mas no caso do hospital é mais consciente, se estabelece uma relação com a cidade. A teatralidade que você extrai de construções, de uso público, cotidiano, sabe, de vínculos e de cruzamentos ali de pessoas, emoções. Então, essa dramaturgia, ela nasce de vivências que já aconteceram dentro desse hospital, de emoções que são tiradas dessa vivência, desse espaço, que estão impregnadas ali num prédio de uma maternidade fechada, e que vai falar para a gente, com toda essa carga, vai ajudar a contar a nossa história. Eu acho que, para além da relação da arquitetura espacial e da memória que o espaço imprime no nosso inconsciente, a relação com os materiais é muito importante. E a gente entrou na ala do pronto-socorro. Onde a gente começou a explorar tudo que tinha lá dentro, de que forma a gente podia utilizar aquilo. E eu lembro que isso foi um processo muito importante na evolução do trabalho. E aí, o segundo momento, trazer aquilo para os personagens e trazer aquilo para aquele espaço que a gente estava invadindo. Eu comecei a descobrir que qualquer coisa que acende pode ser usada para iluminar a cena, né? Então, se eu estou dentro de um hospital, por que não fazer uso desse material hospitalar? Porque a gente sempre trabalhou com uma falta de recurso muito grande, né? Apesar do tamanho dos espetáculos, do resultado final ter aquele tamanho que tem, os recursos sempre foram muito limitados. E então isso criou essa necessidade desses materiais, de transformar esses materiais, pegar um negatoscópio, que é um aparelho que é usado para você ver radiografia, é você pegar aquele material que já está deteriorado, que está jogado ali há muito tempo, abri-lo, olhar, entender como é que é a questão elétrica, a parte elétrica dele e recuperá-lo para ser usado a cena. Você pegar um olho cirúrgico, que é usado numa sala cirúrgica, aquela luminária cirúrgica que tem ali dentro, para ver a cirurgia, você usa umas lâmpadas que às vezes não são compatíveis com o dimmer. Teve uma escolha física que a gente fez de materiais, de testes, os atores testavam certos materiais, largavam, iam descobrindo relações, e texto e material, e relações entre atores, e espaços imóveis e imóveis, e objetos hospitalares, aí a relação do interior e exterior do edifício, como criar essa relação permeável com a cidade, ao mesmo tempo transportar a pessoa para uma realidade outra. A gente vai passeando por estas possibilidades espaciais de uma maneira livre a partir disso, desses paradigmas. Relação com a cidade, a carga semântica do lugar e o texto, a construção narrativa e também, né, claro, a forma, né? A forma que traduz tudo isso. Isto quer dizer que os lugares não eram escolhidos pelo exotismo ou pela sua, digamos, aparência, né? Sua beleza ou não beleza, ou seja lá o que for, mas era muito carregado de sentido. Você acaba criando naquela arquitetura o espetáculo em diálogo com ela, né? Então, um exemplo claro, o livro de Jó ficou definido em 3 andares e o final, né, onde o Jó e a matriarca têm o último embate, ele está no andar mais alto, e ela está lá embaixo,
no hall das escadas. Aquilo foi criado por conta da arquitetura que tinha. E tinha todo um sentido, né? Criou-se todo um sentido por conta disso. Quando a gente vai para um outro hospital, talvez não tenha esse eixo vertical de escadas. Por exemplo, em Bogotá, na Colômbia, o Hospital São José era um andar plano. Tudo acontecia no mesmo plano. Só que tinha ali uma memória de um hospital de queimados. E aí tinha impregnado na parede aquela memória, aquela energia. E aquilo, de uma certa forma, contamina a gente, né? Contamina o texto, contamina a interpretação. E assim, eu acho que positivamente ele imprime na gente uma necessidade de repensar a própria estrutura básica do espetáculo, né? A gente está sempre em risco. E um acerto muito grande com relação ao espaço é que não poderia ser feito num espaço italiano nunca. Nunca, porque era muito contemporâneo, era contemporâneo demais. Se falava muito no galpão, tanto que eu comecei a... criar. Agora, eu acredito que o investimento do grupo mesmo foi procurar um hospital. E, de repente, quando apareceu Humberto Primo, eu acho que o espaço foi plus. Com certeza, não seria a mesma coisa se fosse em outro espaço. Sempre teve essa questão, né, de como a linguagem podia contagiar, independentemente do entendimento da palavra, né? Eu acho que no caso do livro de Jó, a gente foi comprovado que a potência do trabalho era para além da língua. No caso de Moscou, por exemplo, era um espaço que não era um hospital, ele virou um hospital de guerra, tinha uma memória ali que era uma memória que a gente não tem, né, como brasileiros. Nunca vivemos uma situação dessa de guerra, né? A gente chegou, acho que foi 9 de abril, se não me engano, que é o dia que eles comemoram, o dia da vitória da Segunda Guerra Mundial, onde que eles conseguem vencer, né, os alemães. E eu lembro que a primeira impressão que eu tive de Moscou foi uma grande passeata do exército, de viúvas dos mortos de guerra. Quer dizer, a relação deles com a guerra era muito forte. Eu acho que a relação que eles tiveram daquela figura mítica do Jó, né, ensanguentado, clamando por uma explicação divina, foi diretamente associada à situação de guerra que eles tinham. E o hospital ter sido um hospital de guerra fazia todo o sentido para eles. No Apocalipse, a gente vai aí para um presídio, né, na Zona Leste. Na verdade, a ideia original do Apocalipse, que acabou não se realizando, era fazer no próprio Carandiru, mas depois de inúmeras negociações, acabou não sendo aprovada a apresentação do espetáculo dentro do Carandiru. Isso a gente já trabalhando no Carandiru um ano, né, com os presos, e a ideia é que eles participassem do espetáculo. Mas, enfim, depois de muitas negociações, não conseguimos a liberação do espaço. Conseguimos, num primeiro momento, o hipódromo e a possibilidade de alguns daqueles presos que faziam o curso conosco no Carandiru participarem do espetáculo. Uma semana antes veio aí a negativa final dos presos, né, deles participarem do espetáculo, que foi um trauma enorme para o grupo e para os presos. É interessante como o espaço ele vai imprimindo na gente um comportamento que eu acho que isso, nesse sentido, é muito instigante para o ator. Ele determina, né, você não entra num Carandiru com o mesmo corpo, com a mesma expressividade que você vai para o shopping center. A expressividade do corpo, ela, por si só, ela já é diferente. Da relação emocional de entrar no Carandiru, da relação de ver como que as pessoas, como existia a vida naquele espaço, que de fora é uma coisa engraçada, você parece que é impossível existir vida num espaço que você projeta, né? Vê pela televisão, imagina como seja um presídio como o Carandiru era. E
acho que a convivência que a gente teve ali de 8 meses já impregnaram no texto, na atuação, na forma de dizer o texto, na apropriação mesmo nossa de atores com aquele texto que estava sendo escrito com o Bonassi. A gente gostaria de ter feito o espetáculo dentro do Carandiru com os detentos como fundo nas grades, quer dizer, doce ilusão, né? Porque essas coisas no Brasil são muito ruins. O Apocalipse 1,11 foi a minha primeira experiência verdadeira com a linguagem teatral. Até então eu tinha escrito peças, mas não tinha pensado a peça no contexto do espaço. Justamente isso, quer dizer, a espacialização do meu texto nunca ficou muito clara para mim, porque não tinha esse problema. Eu não ia para o palco para saber onde, como, em que circunstância a fala era dita. No caso do Apocalipse, o percurso, que era uma peça em movimento, a gente não transformaria uma penitenciária no palco italiano, mas o espaço forneceria várias possibilidades. Todos os espaços deles são, a carga de sentido deles é tão forte que é uma luta, né, entre o espaço e a dramaturgia, uma tensão espacial permanente. Elas são feitas em 2 partes, né, as carcaças antigas. Então, tirar essa primeira parte, colocar ali uma chapa offset, fazer um novo tubo, furar aquilo ali para que quando acender aquilo pareça uma luminária que pode estar dentro daquele ambiente, que no caso era a boate. Então, os equipamentos passam a ser transformados para compor cenograficamente com aquele espaço. O projeto original, que era fazer o Apocalipse num presídio ativo e trabalhando com os presidiários, junto com os atores do Vertigem, curiosamente, isso só vai acontecer alguns anos depois. Na Polônia, a gente conseguiu ali o apoio, né, do diretor do presídio, que achou a ideia muito bacana. Nós do grupo, a direção do presídio, os guardas, né, na Polônia, que foi uma coisa assim, impressionante. Também tem um dado de caos e acaso muito forte aí, né? Você está num espaço novo, descobrindo coisas novas. Você vai para Wrocław, na Polônia, né? As formas são diferentes. Então a prisão, ela tem uma estrutura prisional, padrão, ocidental, século XX, né? E que a gente está acostumado, isso não muda, mas os objetos mudam, né? Da Polônia, né? Era recentemente saída do socialismo, né? Para a gente tem similaridades, mas tem também abismos, né? Formais. Então isso geram descobertas também, coisas, né? Que vêm, ideias, porque o Apocalipse ele tem uma gama muito extensa, né? Ele foge, ele fantasia, ele tem um momento muito fantasioso, né? Que é a boate dentro do presídio. Na Polônia foi impressionante a reação do público. Talvez na Polônia tenha sido mais próximo ao que a gente idealizou de sonho da ideia do Apocalipse, que foi com presidiários mesmo. Nós trabalhamos com eles, efetivamente sendo atores, né, trocando com a gente e tal. Na sequência, a gente fez aí o BR-3. A ideia era trabalhar no Rio Tietê, né, num trecho de 14 quilômetros do Rio Tietê, num trecho urbano ali, né, começava no Cebolão e ia até a entrada ali para Bandeirantes. Imaginar uma peça em 14 quilômetros de céu aberto, né,
dentro de um rio, ali com 5 embarcações, né? Quer dizer, a logística disso, né? A produção disso é uma coisa complicadíssima, assim. O trabalho discutia, né, eu queria discutir essa questão da identidade nacional, né, mas uma discussão da identidade nacional a partir dessa ideia da destruição, como uma identidade que se dá pela destruição na destruição. E o Rio Tietê era, digamos, a melhor materialização disso, né, o que esse projeto de modernidade faz com que, né, a gente fez com esse rio, que é o rio da nossa cidade, o que esse rio se tornou. Eu acho que o Rio Tietê é a materialização de todas as coisas, todas as metáforas do que a gente evacua. A metáfora do que a gente evacua de pior na política, do que a gente evacua de pior na relação humana, do que a gente evacua de pior na nossa relação com a natureza, de pior com a nossa relação com a cidade, de pior com a nossa relação entre nós mesmos, entre um cidadão e outro que habita essa cidade. Acho que o Rio Tietê é a metáfora mais extrema disso. Nesse diálogo com a Polis, você encontra aí esta dimensão política do seu trabalho, né? De inserção na realidade, de crítica dessa realidade, de tensionamento desta realidade, né, do seu entorno, né? Quer dizer, você tá criando aí, digamos, um diálogo, uma inserção, uma interferência que ela não é só estética, ela não é só formal, né? Quando você ocupa um espaço um espaço hospitalar que está fechado em plena Avenida Paulista por descaso, né, governamental em relação à saúde pública, você está colocando um dedo numa ferida, você está revelando, você está expondo uma ferida aberta aí, né? Você tem uma instância que é artística ou estética, sim, mas existe uma instância política, existe uma instância de interferência social. No BR3, eu acho que o protagonista, ele meio que serve como na linguagem teatral. Essa experiência de navegar o Rio Tietê, quando tinha chuva lá na cabeceira, lá perto de Mogi, das Cruzes, às 5 horas da tarde, podia ser que o espetáculo não acontecesse, porque o rio ia encher. E ele ia vir encher primeiro com toda a sujeira das ruas da cidade. Então era aquela enxurrada de todos os tipos de sujeira, vivas, orgânicas, mortas, orgânicas, não orgânicas. Depois disso, se continuasse a chuva, toda essa sujeira passava. E começava a aparecer, pelo incrível que possa parecer, uma água limpa, né? Uma possibilidade de um rio renovado. E é incrível que a gente vê que essa fatia de rio, depois de 100 quilômetros, ela se limpa, se autopurifica, né? Quer dizer, se você continuar o percurso do Rio Tietê, uma hora você vai encontrar água limpa de novo, embora ela tenha passado por São Paulo e tenha sofrido toda essa contaminação. Quer dizer, então a força viva, né, daquele corpo, né? Eu dizia antes de chegar no Rio Tietê, antes de ter essa experiência, que o Rio Tietê estava morto. Hoje eu digo que ele fica doente por um período, né? É o período que ele passa pela cidade. Depois ele fica menos doente até encontrar outra cidade e adoecer de novo, né? Mas ele é um corpo vivo ainda. E essa força é impressionante, assim, acho que para nós, para nossa experiência como artistas e para o público que ia ver. Imagino uma arquitetura que irá conferir à cidade um caráter irreal, que será o seu atrativo. O
caso do BR3, por exemplo. Eu fiz toda uma pesquisa de 8 meses, quase, na casa... Série de soluções ali, de possibilidades, que quando eu me vi no Tietê, naquela escala, com aquela interferência da cidade dentro da cena, tinham coisas intimistas de luz que caíram por terra totalmente. Então, o espaço é muito determinante nesse sentido. Ele vai te trazer uma série de informações e se a gente não ficar atento a isso, e se você não vivenciá-lo, a tendência é que a coisa não dê certo. Foi o processo talvez mais longo também do grupo, o mais longo de ocupação do espaço. E, infelizmente, essas coisas que acontecem, quer dizer, por motivos aí, né, ligados à área de produção, de um aumento aí abusivo do aluguel dos barcos, que o grupo não tinha condição de segurar esse aumento aí do valor do aluguel. O espetáculo teve que, né, abortar a sua temporada. Foi realmente muito caótico, assim, acho que foi um dos momentos mais difíceis dentro da trajetória aí do Vertigem, foi essa interrupção aí do BR3. E ainda bem, eu sinto que, sei lá, 1 ano e pouco depois, aí já tendo conseguido pagar, né, as dívidas do que tinha sobrado do espetáculo, etc., a gente recebe um convite do Rio Cena Contemporânea, no Rio de Janeiro, e a gente refaz o espetáculo, né, na Baía de Guanabara, que não é um rio, né, a Bahia, mas o lado B da Bahia, o anti-cartão postal, né, o lado da Baía de Guanabara que a gente não conhece, e é muito próximo do Tietê, no sentido de lixo, assim, muito lixo na água, um cheiro muito forte, quer dizer, toda a região lá do Fundão, né, da Ilha do Fundão, e a gente faz o espetáculo lá, e para a gente foi muito importante ter, porque a gente um pouco retomou o BR3, e de uma certa forma essa apresentação no Rio, ela ajudou um pouco a curar o trauma dessa interrupção abrupta, forçada aí do BR3. Você está de onde? Onde fica a